Nunca pensei que o fim seria assim. Fim? Não, a jornada não acaba aqui. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Como é que eu lido com isso? Parece uma oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Os pensamentos se tornam palavras. Cuidado com as palavras, elas se tornam ações. Cuidado com as ações, elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, eles se tornam o seu caráter. E cuidado com o seu caráter, ele se torna o seu destino. Nós nos tornamos o que pensamos. Meu pai sempre dizia isso. Irmãos, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Boa noite para todos. Que Deus abençoe a igreja visível e a invisível. Deus abençoe a igreja da internet também. Mandar um abraço para Jaelza, que está por aqui, do Rio de Janeiro. Está assistindo o nosso programa. Que Deus te abençoe. André Nascimento também. Está lá na FADBA, não é? Em Cachoeira, na Faculdade Adventista, assistindo também a gente. Tem também aqui lá em São Paulo também que está assistindo a gente. Sejam bem-vindos. Hoje inclusive é aniversário do nosso diácono Vaso, não é? Hoje ele está aniversariando, está também muito feliz aqui no nosso culto de hoje. Queridos, queria que você abrisse a Bíblia, Gênesis capítulo 4, para a gente tirar algumas lições para a nossa vida nessa noite. Gênesis capítulo 4. Do versículo 8 em diante, a Bíblia diz assim, verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizestes? A voz do sangue de teu irmão clama na terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim,
O Senhor Então disse ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, abrimos agora a Tua palavra em nome de Jesus. Suplicamos que mais uma vez o Senhor nos use como Teu instrumento. Nos colocamos em Tuas mãos, pedindo o perdão dos nossos pecados, porque no Senhor não há nenhuma imperfeição, e no Senhor há sim sempre a misericórdia. Então, por favor, ó Deus, destituído de todo o nosso eu, de todo o nosso pecado, de tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, nos colocamos em Tuas mãos para a Tua honra e Tua glória, abençoando também todos os adoradores nessa noite, em nome de Jesus. Quando estava preparando essa mensagem, eu gosto de sempre pegar uma frase de efeito, e recebi esse vídeo que vocês viram aí antes do meu sermão. E são frases que mostram que, se você permitir, você ficará de joelhos o tempo inteiro, porque a vida não é fácil, a vida é difícil, e quem disser que ela é fácil é porque não a está vivendo. E nós precisamos entender que tudo nessa vida tem um objetivo, tem um significado. Nada acontece por acaso, e Deus tem um parâmetro para também mostrar isso. No texto de hoje, de Gênesis capítulo 4, eu quero me apegar apenas no versículo 9, quero tirar apenas 2 lições também para a nossa vida hoje desse versículo. E o verso 9 diz: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Esta é uma pergunta retórica, e eu, como repórter, gosto muito de perguntas. Eu gosto mais de perguntas do que respostas. Na minha visão, perguntas, ela abre portas, e respostas, elas fecham portas. Então eu gosto mais de perguntas. E Deus fez essa pergunta há um tempo atrás para Adão e Eva, e agora Deus estava fazendo pela segunda vez para Caim: onde está o teu irmão? Eu não sou muito exegeta. Quando estava na faculdade de teologia, existia 2 grupos: os que gostavam da exegese, que é você pegar o texto e procurar no original, saber o que foi que aconteceu, destrinchar. Tanto é que a gente tinha grego 1, grego 2, grego 3, grego 4, hebraico 1, hebraico 2, e a gente que é mais do estilo pastoral e não exegeta, como é o Rodrigo Silva, então a gente se apega mais nas nuances, nos detalhes. Eu gosto mais das lições. O que é que Deus estava querendo dizer? Eu quero ficar apenas nesses 2 pontos na minha mensagem de hoje. Onde está? Onde está seu irmão? Foi a pergunta de Deus para Caim, a pessoa que ele havia matado, e Deus estava agora indagando a Caim para que ele pudesse lhe dar uma resposta. Nós estamos vivendo agora uma pandemia. Em plena pandemia, nós estamos buscando respostas. Ninguém sabe ainda o que é que vai acontecer nesta pandemia. Passamos da primeira onda, passamos da segunda onda, já estão falando em terceira onda. Achávamos que o primeiro Covid era ruim, o segundo veio pior, e esse terceiro é pior ainda. O paciente de 35 anos que foi encontrado, que está lá em Fortaleza, diz que essa pode contaminar até 100 pessoas de uma única vez. A cepa indiana é uma das mais perigosas e já está no Brasil. Por que a pandemia causa tanto medo? Porque nós não a conhecemos.
A pergunta retórica de Deus nessa noite é: onde está? Cada um de nós aqui, irmãos, somos um Caim diante da humanidade em que vivemos. Esta palavra, onde está, te arremete a algo muito além daquilo que você possa imaginar. Esta palavra, onde está, nos arremete à humanidade plena que é o universo. Diante da perspectiva da humanidade, eu fiz algumas perguntas e fui buscar respostas. Afinal de contas, a gente precisa também fechar ciclos, não é só perguntas, precisa-se de respostas. E você pode perceber que existem respostas para todas as coisas. Primeiro, que a pergunta é fácil gostar da humanidade? Não. Nós nos identificamos com alguns e não gostamos de outros. Nós somos assim. Às vezes, você nem conhece a pessoa, mas só em olhar para a pessoa e dizer assim: não gostei da cara de fulano. Não, o jeito dele, arrogante, petulante. Mas você nem conhece a pessoa, mas você já disse que não gosta. Nós somos assim, fáceis. Se você gosta de uma música mais embalada, mais animada, se você chegar na igreja e ver uma música mais melancólica, vai dizer: vixe, rapaz, o culto hoje está daquele jeito, porque não é seu estilo, não agradou aquilo que você faz constantemente. Quando a gente fala em humanidade, eu fiquei preocupado com esses números, e o Google inclusive paga dinheiro para quem não sabe. Se você fizer uma pergunta para o Google que ele não tem a resposta, você pode dar a resposta e ele paga para você. Eu queria que você se desafiasse a fazer uma pergunta para o Google que não tenha respostas. Eu fiz 2 perguntas para o Google hoje. A primeira foi: quantas pessoas existem no mundo? Quantas pessoas existem no mundo? Você já perguntou quantas pessoas existem? É a humanidade. O mundo que a gente fala é a humanidade. Quantas pessoas existem? E o Google deu a resposta: 7,874 bilhões de pessoas existem no mundo. Bi, viu? Bi. Nós temos 230 milhões no Brasil. Então tá longe, né? Tem muita gente ainda aí por aí afora. Mas aí eu fui mais além e fiz a segunda pergunta para o Google: quantas pessoas já viveram neste mundo? E ele deu a resposta: entre 106 a 108 bilhões de pessoas já viveram nesse planeta. É muita gente? É muita gente. Se você for olhar para os números, você acaba se perdendo. E Charlie Brown, ele diz uma frase que eu gosto muito. A frase que ele diz é assim: eu gosto da humanidade. O que eu não gosto são dos seres humanos. Sabe por que ele diz isso? Porque cada um tem o seu estilo diferenciado e nem todo mundo se agrada com o estilo de todo mundo. A pergunta retórica de Deus nessa noite é que dos 100 bilhões que já viveram aqui e dos 7 bilhões que vivem, se transforma em um grupo pequeno ou em um convívio menor que nós interagimos todos os dias. Talvez a primeira explicação para a pergunta de Deus, onde estás, é que nós somos seres humanos. E como seres humanos somos difíceis de ser entendidos. Dizem que para entender o homem é muito fácil, a mulher é muito mais difícil. Diz que a enciclopédia feminina tem que ser muito maior do que a do homem. Mas é preciso que você entenda o ser humano como um todo. A pergunta de Deus era para entender por que Caim fez aquilo. Deus estava fazendo a pergunta retórica para que ele pudesse analisar que ele estava praticando algo que não era bom. Enquanto o Caim viver em nossa vida, nós iremos nos esquecer do ser humano. E eu tenho um Caim dentro de mim e um Abel. Você tem um Caim dentro de você e um Abel. E que todo dia a gente briga.
e que todo dia a gente luta. E a gente fica naquele afã de colocar um acima do outro. Um dia a gente é Caim, no outro dia a gente é Abel. Num dia a gente faz o bem, no outro dia a gente faz o mal. Num dia a gente está louco para vir para a igreja, no outro, se a gente pudesse não olhar para a cara do irmão. E nós somos assim, seres humanos. E como seres humanos nós precisamos entender que somos diferentes, que temos sentimentos, que passamos por dificuldades, e elas nos elevam à pergunta de Deus: onde estás? Onde está a humanidade que se traduz em uma pessoa? O Google diz que existem 7 bi no mundo, mas para Deus só existe você. A humanidade para Deus se resume em você. Sabe por que nós nos sentimos muitas vezes nessa síndrome de Caim? Porque eu não quero me responsabilizar pelo outro. Sabe por que nós nos sentimos muitas vezes na síndrome de Caim? É porque eu não quero saber onde você está. E até a gente diz e repete: cada um cuide da sua vida. E se isso fosse verdade, Deus não estaria fazendo essa pergunta para Caim. Deus não estaria perguntando: cadê o teu irmão Abel, que eu não vejo? E aí a Bíblia diz que quando você tem a síndrome de Caim, você não se preocupa com o outro. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos transformados num número, apenas em uma equação. O pastor Edmilson outro dia fez um desafio para o ancianato da igreja, e o desafio era ligar para 10 pessoas. Ele disse: olha, nós estamos na pandemia, não dá para visitar, então cada um vai ligar para 10 pessoas, 10. E a gente resolveu ligar, e eu liguei para algumas pessoas, Edinaldo ligou para outras, e a gente foi ligando para outras pessoas. E nesse ligar, algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira interlocutora que eu liguei, ela ria sem parar. E eu falei: alô, bom dia, como é que está você? Tudo bem? E ela começou a rir. E eu disse assim: sim, por que você está rindo tanto? E ela disse assim: você está ligando para mim? Eu não estou entendendo por que você está ligando para mim. E ela dava risadas. Segundo interlocutor, quando liguei, perguntou logo: tem alguma coisa errada? Eu fiz alguma coisa errada? O outro interlocutor, quando recebeu a minha ligação, deu 1000 explicações por que não estava vindo na igreja. Falei: calma, não estou ligando para você para perguntar por que você não veio para a igreja. E ainda liguei para um outro, que disse assim: Jesus está voltando, alguém lembrou de mim. E eu parei para pensar, nessa pandemia, o quanto uma ligação faz toda a diferença. Sabe, uma chamada de vídeo, uma ligação que não custa nada absolutamente, porque antigamente a gente tinha um diacho de uns créditos que acabava. Agora você pode ligar à vontade para qualquer operadora até esgotar a bateria e não acaba. E a gente às vezes não liga. Uma ligação. Sabe, o WhatsApp é massa, é ótimo, eu trabalho com isso, eu vivo com redes sociais, mas é muito impessoal, é muito frio. O WhatsApp é algo gelado, o WhatsApp é um túmulo. Você escreve uma coisa de um jeito e a pessoa do outro lado interpreta de outra, completamente diferente. Quer criar um problema em sua vida? Crie um grupo e depois tire alguém para tu ver. O mundo se acaba. A pessoa parece que foi rejeitada, que não pode estar naquele grupo. Outro dia eu dialoguei com um, eu digo: menino, vem cá, bicho, esse grupo, você está nesse desespero, está lhe dando algum dinheiro, está fazendo alguma transformação na sua vida? Não, mas ele me tirou.
A pessoa estava para morrer, porque saiu de um grupo. Eu estou em mais de 106 aqui. Já sabe que eu não leio, né? Eles me colocam e eu vou deixando, porque eu vou jogando meus links do programa lá nos grupos e eu vou deixando, que é bom que vai rendendo. Mas tem uns até que dizem assim: Edilson, lhe botei no grupo, mas você só faz botar link. Eu falei: eu não mandei me botar, me botou porque quis. Eu tenho que usar como eu quero, não é como você quer. Você me botou, não me perguntou. Alguém pergunta para você para entrar no grupo? Não, quando você mesmo espera um grupo novo, eu nunca vi. É o da família, é o do tio, é o da tia, é o da irmã, é o do vizinho, é o da igreja. E vai criar grupo lá longe. O problema está, queridos, quando você passa a entender por que o ser humano passa por tantas dificuldades. E eu tenho uma dificuldade. Sabe qual é a minha dificuldade? Visitar pessoas. Não é que eu não goste de visitar pessoas, mas eu não consigo fazer visita para chegar na casa da pessoa e ela está passando por um problema, por uma necessidade, e eu só disser para ela: irmã, vou orar pela senhora. Eu acho isso de uma hipocrisia fora do comum. Um dia o presidente da associação disse para mim: Edilson, tem hora que você fala umas coisas que não dá para a gente engolir. E eu disse para ele: pastor, não dá para você ir na casa de uma pessoa que está passando fome e agora eu vou dizer para ela: vamos orar, irmã. Eu tenho que ir atrás de uma cesta básica. Eu tenho que ir atrás de dar de comer para essa criatura. E às vezes a igreja fica no afã: vamos visitar, vamos visitar. E deixa eu dizer uma coisa para você que está na internet, você que está aqui presencialmente: quem vive de visita vai morrer. Quem ficar atrás de visita, porque tem irmão que é assim: ninguém me visita, ninguém vem na minha casa, ninguém nunca apareceu aqui. Qual é a visita que você tem que ter na sua casa? É a pessoa de Jesus. Como é que você está com Deus? Está estudando a Bíblia? Está estudando a lição? Está estudando o espírito de profecia? Está frequentando a igreja, os cultos, mesmo que seja online? Tem gente que nem online está. Ninguém sabe nem onde ele está. A pergunta de Deus continua: onde está? A pergunta é retórica, mas ela deixa muitas lições. Sabe qual é o grande problema nosso? É quando a gente está coisificando pessoas. E coisificar significa não enxergar a pessoa como ela deveria ser enxergada, como ser humano. E todos nós precisamos enxergar o outro como ser humano, individual, diferente e independente. Quando eu deixo que uma pessoa seja coisificada, eu me acho no direito de maltratar, de ignorar, de não me importar, de machucar e de ferir. E aqui vai outra dica para você que está me assistindo pela internet: esqueça essa história de quando eu tenho que dizer, eu digo na cara. Nem sempre tudo que você tem para dizer é o momento certo, o momento exato. Minha mãe sempre dizia assim: nunca discipline quando você estiver com raiva. Não será disciplina. Você estará descontando a sua raiva em cima do seu filho. Então, se seu filho fez algo que lhe machucou muito, deixa passar, cabeça de gelo. Depois de um tempo, quando ele até pensar que você esqueceu, você chega mais perto, né? Fazer igual o pregador lá: chega mais perto, vamos bater um papo aqui. Você fez isso, me prejudicou nisso. Aí você está seguindo o que Salomão diz: disciplina teu filho. Quando nós transformamos as pessoas em coisas, nós a invisibilizamos. As pessoas invisibilizadas, facilmente elas fogem de perto de nós. Nós as coisificamos e elas ficam invisíveis. Você já viu alguém invisível? Com certeza já. Eu perguntei para a menina essa semana que passou:
teve um dia, não sei se foi segunda ou foi domingo, domingo passado, foi o dia do Gari. Dia do Gari. Na segunda eu falei sobre a homenagem ao dia do Gari, no domingo passado. E os garis são considerados como invisíveis. Mas se eles não fazem o trabalho, traz um transtorno gigante, não traz? Quando você coloca seu lixo na porta de casa e você sai de manhã, você quer que o seu lixo tenha o quê? Sido retirado. No dia que você passa e ele não retirou o lixo, o que é que você diz? Não passaram. Um mestre em teologia foi fazer um doutorado, Fernando Braga é o nome dele. E ele fez o seu doutorado baseado em pessoas invisíveis. E ele passou neste doutorado estudando durante 10 anos, uma década. Toda semana ele se tornava invisível. Como ele fazia? Ele se vestia de gari, ia para a USP em São Paulo e lá fazia o trabalho de gari. Os seus colegas de doutorado passavam por ele, não falava. Os seus professores passavam por ele, não falavam. E ele encarnou o personagem invisível. E você não precisa entender esta tese de doutorado. Facilmente as pessoas hoje estão se tornando invisíveis quando nós as coisificamos. Em 2019 eu trouxe aqui o pastor Edson Pinto, que alguns conhecem aqui. E ele foi o meu regional, lá na faculdade de teologia. E o pastor Edson Pinto, há 25 anos atrás, ele chegava para os negros, se ele chegasse numa igreja e ele visse um negão, ele dizia assim, ó, você terminou o 2º grau? Aí ele dizia, já. Ele dizia, vá fazer faculdade, vá para a faculdade. E um dia alguém perguntou para ele assim, pastor, por que o senhor quer tanto que os negros vá para a faculdade? Ele disse, porque a faculdade não é só para os brancos, é também para os negros. Há 25 anos, 30 anos atrás, só quem podia fazer faculdade eram os brancos. Mas hoje, 30 anos depois, mudou-se completamente essa perspectiva. Porque os negros se sentiam inferiorizados. Pastor Edson é um homem de visão. O que adianta você fazer milhões de coisas e perder de vista quem está aí, ó, perto de você? Se quem está perto de mim for coisificado, a pergunta é, o que eu estou fazendo da minha vida? A verdadeira viagem que você precisa fazer não consiste em novas paisagens, consiste em ter novos olhos. E o que é ter novos olhos? É ver as pessoas todos os dias com uma perspectiva diferente. E quem dá essa perspectiva é você. Não adianta querer que o outro veja com os seus olhos. Vocês já devem ter ouvido a história que quem calça o sapato é quem sabe onde aperta. Quem está passando a necessidade é quem sabe o que precisa. É preciso entender, queridos, que ou você olha para a sua esposa e para o seu cônjuge com novos olhos, ou você vai abandoná-los. Enquanto você não olhar para o seu cônjuge com novos olhos, você com certeza irá se separar. Enquanto você não olhar para os seus filhos com novos olhos, ele será levado pelo mundo das drogas e por amizades também impuras. Enquanto você não olhar para o seu amigo que está ao seu lado com novos olhos, ele deixará de ser seu amigo. E até o estrangeiro também deixará de ser bênção para a nossa vida. Sabe por que Deus fez essa pergunta onde está? Por causa do nosso preconceito. E nós somos preconceituosos, não é? Vocês já devem ter percebido isso no seu dia a dia. Onde está
É fácil fugir da resposta, sabe por quê? Por causa do preconceito. Quando eu não gosto de alguém, facilmente eu transformo esse alguém em quê? Em inimigo. Então, eu transformo um comunista em inimigo. Eu transformo o que está inclusive na moda agora, um bolsonarista em inimigo. Eu transformo um petista em inimigo. E a pergunta é: como eu fico como pessoa? Para onde a minha humanidade vai quando eu faço isso? Embate de ideias é embate de ideias. Não pode ser preconceito contra pessoas. Eu vi os meninos cantando aqui, não é? E eu gosto de música demais. Se a música for boa, eu paro o que eu estou fazendo para ouvir. Se não for, eu continuo fazendo o que eu estou fazendo. Você deve ser assim também. Tem certas músicas que a gente ouve aqui em cima que, oh Jesus. E tem gente que diz assim, o importante é para Jesus, mas tem que ser o melhor, não é o pior. Então você que gosta de cantar, decore primeiro a música, a letra da música, viu? Aprenda primeiro a música, tá certo? Ouça bastante o playback. Não venha para cá com um papelzinho para estar cantando e olhando, porque não vai adiantar. Música é isso aqui, ó, olho no olho. Sabe por que os grandes artistas têm grandes fãs? Porque eles cantam olhando nos olhos. Pregador que prega aqui assim, irmão, Deus te abençoe, irmão, porque, irmão. Você do outro lado fica assim, ô Jesus, acaba logo esse sermão, por favor. A gente precisa entender, queridos, que todos nós temos o nosso brilho, seja ele qual for, um num grau maior, outro num grau menor. E eu me lembrei de uma historinha, quando eu estava no Clube de Desbravadores, que fala sobre a serpente que resolveu comer o vagalume. E a serpente, todo dia, quando o vagalume passava, a serpente metia o pé atrás do vagalume, e o vagalume se picava. A luzinha piscando, e onde o vagalume ia, a luzinha estava piscando, e a serpente atrás. Serpente atrás. Chegou num dado momento que o vagalume não mais tinha como fugir da serpente, parou e perguntou, dona serpente, eu quero perguntar uma coisa para a senhora. Ela disse, pode perguntar. Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Eu nunca fiz o mal para a senhora. Eu nunca mexi em nada que pertence à senhora. Mas a senhora vive querendo me matar. Por quê? E a serpente olhou para o vagalume e disse, o seu brilho me incomoda. Os Caíns da vida não gostam de quem brilha. Os Caíns que existem entre nós querem ver os outros piores do que nós. E alguns até dizem assim, quanto pior, melhor, ele que se vire. E na maioria das vezes a gente deixa aflorar esse Caim a tal ponto que a pergunta de Deus, onde está, não pode ter resposta. Por trás do bolsonarista e do comunista, você odeia uma pessoa. Por trás de um usuário de crack, existe uma pessoa. Por trás de um estuprador, existe uma pessoa. Por trás do corrupto, existe uma pessoa. Por trás do alcoólatra inveterado, existe uma pessoa. Por trás do ladrãozinho barato, existe uma pessoa. Por causa do assassino brutal, existe uma pessoa. Por trás do negociante desonesto, existe uma pessoa. Do mais vil dos seres humanos, por trás de todas essas cascas, existem filhos e filhas de Deus. Então a pergunta de Deus reverbera nessa noite, onde está? Onde
está? Onde está o Caim do século 21? Que é Edilson, que é José, que é Maria, que é você. Onde está o Caim do século 21? Se deixarmos, queridos irmãos e amigos, de acreditar nisto, que por trás de todo Caim existe um filho de Deus, correremos um sério risco de acreditar que o mundo está entregue ao maligno. E poderemos então acreditar que quanto pior, melhor. Quem é o meu irmão? É o Abel que eu invisibilizei. Quem é o meu irmão? É o Abel que eu matei. Quem é o meu irmão? É aquele que eu coisifiquei. Você nunca entenderá um homem até que esteja em seu lugar e com os olhos dele. Fazer o que eu estou fazendo aqui é muito fácil. Falar. Difícil é fazer. Você não precisa ir muito longe. O seu irmão está aí, bem perto de você. Quando estava na faculdade de teologia, alguns colegas disseram: eu quero evangelizar na Ucrânia, quero ir para o Japão, quero evangelizar onde era mais? Na Holanda, em Portugal. E eu dizia: mas rapaz, tem tanta gente perto de você para evangelizar, tu quer ir lá para o fim do mundo? Eu li uma experiência que dizia que um mendigo estava passando mal. E disse que ia passando um cidadão e viu que ele estava passando mal. Era um mendigo, estava na rua. E ele se aproximou e disse: você está bem? Ele disse: não estou tão bem. E ele disse: vamos aqui. E ele levantou o mendigo, botou nas costas e saiu às pressas à procura de um hospital. Quando ele chegou no hospital, o médico disse: ele não está pesado para você? Ele disse: não, ele é o meu irmão. Quando você considera o outro como seu irmão, ele não se torna um peso. Eu gosto dessa pergunta, sabe, irmãos? Porque ela me leva a um propósito num mundo tão irrelevante. Cabral de Melo disse: as pessoas não têm medo de morrer. Eles têm medo de morrer sem saberem para que viveram. O trio vai cantar uma música agora. Viverei por ti. E você precisa perguntar todos os dias, todas as horas, por quem você está vivendo. A pergunta retórica continua: onde está o meu irmão? Ou você vive por Jesus, ou essa pergunta continuará sendo ecoada. Ou você mortifica Caim todos os dias, ou você continuará buscando o Abel que Deus deseja. Só perdi, eu cantarei a ti, seguirei por onde quiseres. Se cada estrela cantar e cada voz louvar, não demonstrarão o amor que existe em mim. Eu viverei por ti. Sinto a glória do teu ser presente neste lugar. Em gratidão verei o teu olhar. Não
por ti. É só pedir, eu cantarei a ti, seguirei por onde quiseres. Se cada estrela cantar e cada voz louvar, não demonstrarão o amor que existe em mim. Eu viverei por ti. Sinto a glória do teu ser presente neste lugar. Em gratidão verei o teu olhar. Não há nada neste mundo comparado a ti. Glória e louvores ao meu Salvador. És meu refúgio quando estou sofrendo em dor. Teu amor liberta o pecador. Não há nada neste mundo que não possas fazer. Eu viverei por ti. Sinto a glória do teu ser presente neste lugar. Em gratidão verei o teu olhar. Não há nada neste mundo comparado a ti. Glória e louvores ao meu Salvador. És meu refúgio quando estou sofrendo em dor. Teu amor liberta o pecador. Não há nada neste mundo que não possas fazer. Eu viverei por ti. Não há nada nesse mundo que não possas fazer. Eu viverei por ti. Amém, Jesus. Gênesis capítulo 3 fala sobre o diálogo de Deus com Adão e Eva e leva a um juízo divino. O verso 10 contém a primeira referência explícita das Escrituras à importância do sangue na teologia bíblica. O sangue que clamava estava acusando o assassino, e o juiz celestial ouviu o seu clamor. A maldição divina separou Caim da terra. No entanto, a misericórdia de Deus ainda estava em ação e o protegeu da punição humana. Floresça onde for plantado. Não importa quão longe você imagine ter ido, Ele vai te abraçar. Não adianta tentar esconder a verdade. Ele sabe de tudo. A sua vida é muito valiosa para Deus. Saia dessa depressão que hoje lhe aflige e busque a Deus. Pare de sofrer essa tortura psicológica. Entregue-se a Jesus agora e diga para Ele claramente: eu sou Caim e ponto final.
a misericórdia dele irá te alcançar com certeza. O sangue derramado na cruz foi suficiente para salvar o planeta do qual você faz parte. Querido Deus, muito obrigado, porque a tua graça me basta, a tua graça me acompanha, a tua graça me faz ser diferente. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco todos os dias. Obrigado porque, apesar de ser Caim, o Senhor ainda nos ama. Apesar de aflorarmos mais o Caim do que o Abel, ainda assim tu dissestes: tu és a menina dos meus olhos. Senhor Deus, somos Caíns com certeza, e como Caíns, às vezes desejamos o mal, queremos fazer o outro sofrer. Tenha misericórdia de nós. Mais uma vez, que o Senhor nos ajude todos os dias a matarmos o Caim e ressuscitarmos o Abel dentro de nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a mortificar a nossa natureza carnal e nos ajuda a alimentar mais a nossa natureza espiritual. E assim como o Senhor colocou pela primeira vez a importância do sangue, quando fez essa pergunta para Caim: onde está o teu irmão Abel? Mostrando que a tua misericórdia ainda o acompanharia. Continua também, ó Deus, tendo misericórdia de nós, perdoando os nossos pecados, nos fazendo vencedores, nos atingindo todos os dias com o teu amor, nos fazendo seres diferentes, porque a tua graça nos basta. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que Deus os proteja. Que a mão de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês e que lhes dê a paz, em nome de Jesus.